certeza, não importa como você seja bom de papo. Cara, quantos dias Não importa, essa garota já tá afim ou não de falar com você antes de você falar com ela. Cara, mas assim... Ela tá afim de ser dinheiro. E o dinheiro? Pessoal, vamos lá, a gente tá gravando. Então, olha só. Eu queria agradecer, esse curso foi feito por 2 ex-alunos meus, o Henrique Ribeiro, que hoje trabalha com segurança na Alemanha, e o Joffre, que é meu aluno de doutorado, né? Eu tenho que pôr para vocês, vou botar hoje ao longo do dia e amanhã os trabalhos finais, todos os pontos que valem, já tem acho 60 pontos, né? Eu vou botar mais um trabalho valendo 10 pontos e um trabalho valendo 20 pontos, que é para vocês entregarem até o meio de julho, né? Quando eu vou poder lançar as notas de vocês, tá bom? Mas vocês não perguntam, consigo acessar o link que eu te mandei no Drive? Sim, mas o Chau vai me fazer um negócio um pouco melhor, e aí a gente vai botar, vou botar o trabalho de fotografia homomórfica vezes SGX, vou botar o trabalho do Chau sobre Firewall lá nos trabalhos para entregar, e vou botar mais um trabalhinho, né, final do curso um pouco mais rebuscado, para a gente botar, provavelmente baseado no trabalho que tem no livro do Kurosi, tá? No capítulo de segurança. E vai ser o trabalho que vai valer uns 3 pontos. Mas vocês vão ter mais ou menos um mês aí para vocês fazerem, acho que é razoável. Tá? Os trabalhos são muito tranquilos. Então, vamos falar hoje sobre segurança tradicional do 802.11. Vou fazer bem fast forward, porque na segunda parte o Vitor vai fazer a quebra do WPA com vocês, no Hardware Crack. Tem uma porrada de tutorial na internet. Eu vou ver se eu começo a jogar no Classroom alguns vídeos, né? Alguma galera que já começou a me seguir no grupo no meu Facebook já viu alguns desses tutoriais que eu vou pondo. Perdão. Eu tentei me cobrir, mas eu tinha... Enfim. Então é isso, tá? Então a introdução, vou falar um pouquinho sobre o app, o WPA e o WPA2, e um pouquinho sobre o 802.11w, e na aula que vem a gente fala sobre o WPA3. Tá ok? Alguém sabe o que é o WPA3? É o novo padrão de segurança que já foi quebrado, então tá tudo certo. Então vamos seguir o nosso barco aqui. Então, o que a gente quer? Olha só, diferente do meio cabeado, né? A grande verdade é a seguinte, a gente não usa mais meio cabeado para quase nada. 90% do tempo a gente está usando meio sem fio. Seja nos nossos dispositivos móveis, tipo o celular, a gente está usando meio sem fio, seja ele o 3G ou o Wi-Fi, né, o 802.11, ou a gente está usando nos nossos computadores pessoais, a não ser que a gente normalmente esteja jogando. Uma vez me fizeram a pergunta, Cláudio, você não tem mais desktop em casa? Não, eu estou quase abolindo os notebooks em casa, vivendo só de tablet. Mas ainda não cheguei nesse ponto da minha existência, né? Tem uma coisa que os computadores fazem muito melhor que os tablets, que é verificar a internet, e eu sinto falta de um mouse. Né? Mas isso é frescurada pra caramba. Mas enfim, né? Não vem ao caso, vamos tocar o nosso barquinho aqui pra frente. Então, vamos lá. Mas aí, dessa forma, a gente precisava, quando saiu o primeiro padrão de rede sem fio, a gente precisava proteger esses dados trafegados pelo ar, tanto da interceptação por terceiros, quanto de outras estações na rede. Controlar como é quem podia estar ou não nessa rede. E proteger os recursos dessa nossa rede. Então, qual é o problema? Quando eu transmito pelo ar, diferente do cabo, qualquer um que esteja na região do alcance da antena pode coletar esse dado. Então, isso é um problema de natureza. Então, mais uma vez, quais são os 7 requisitos que a gente tem de segurança de redes tradicionais? Auditoria, autenticação, confidencialidade, controle de acesso, disponibilidade, integridade e retratabilidade. Essas coisas ficam muito mais difíceis. Como é que você controla o acesso quando você está numa rede sem fio? Como é que você garante a confidencialidade dos seus dados se estão trafegando na rede? Então, surgiram algoritmos de segurança para essas redes 802.11, ou seja, rede sem fio. Algoritmos pré-RSNA, que a gente vai ver o que é, como o app, o Open Authentication System. O app foi o padrão do 802.11 durante muito tempo. E algoritmos RSNA, que é o TKIP, o CCNP e o 802.11w. Né? Então o app vem de Wired Equivalent Privacy, uma história longa, tornada curta, não era equivalente. Né? Foi publicado em 99, junto com 802.11. Ele oferecia criptografia e compressão, que era muito importante para a gente economizar energia, e operava na camada de enlace. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, eu vou ministrar a rede sem fio pelo que vem. Confirmado? Confirmado. E o que é interessante sobre você ministrar um curso de rede sem fio é que ele é um curso que basicamente ele fica na camada de enlace.
basicamente ele fica na camada de enlace. Então, fazer toda a questão de confirmação, de controle de acesso, é tudo dentro da camada de enlace. Né? Ele vai utilizar uma chave compartilhada de 40 ou 104 bits, tem um próprio controle de integridade, como se fosse um hash, que ele vai chamar de ICV, só que ele utiliza um algoritmo de criptografia, o RC4. O RC4 é um algoritmo de criptografia que já era velho nos anos 90. Então, quando ele foi escolhido para ser velho. Né? Mas por que a gente escolheu o RC4 e não o AES? Primeiro, que o AES não existia. Segundo, que o RC4 requer poucos recursos computacionais. E nessa época que a gente está falando, as placas de CPU têm que ser baratas. Se elas vão usar algo computacionalmente complexo, elas não vão ser baratas. Isso passa a ser um problema pra gente. Então, ninguém escolheu o RC4 porque o nego era burro. Tá? As pessoas imaginavam o seguinte, quando a rede sem fio surgiu, ele ia ser uma rede que você ia levar o seu notebook, ia para ser coisas pontuais que você ia fazer nessa máquina, né? Para assistir uma apresentação, para tocar um e-mailzinho, né? Que não ia ser um negócio que a gente ia usar widespread para tudo na vida. Era um negócio que a gente ia usar mais tranquilão, mais de bobeirinha. Era né, a mesma discussão que hoje a gente tem entre o celular e o computador, o tablet e o computador, o tablet e o notebook, era a discussão que a gente tinha com o notebook e o desktop. As pessoas não imaginavam que o notebook ia substituir o desktop dessa forma. O desktop ia ser cabeado, a gente não estava imaginando que a principal forma de comunicação ia ser sem fio. Só que é prático. Cláudio, quais são os seus requisitos para um notebook? A bateria tem que durar mais de 10 horas, o teclado tem que ser relativamente confortável, o corpo tem que ser de alumínio e tem que ser pequeno. Cláudio, mas isso tem uma gama de dispositivos. Um netbook poderia te atender. A maior parte do tempo um netbook me atende. E agora se você faz coisas tipo TensorFlow, você pode usar o Google Colab, coisas nesse sentido, passa a ser mais interessante. O Open Authentication System, ele vem junto com o app, mas não para lidar com a criptografia da informação, mas na parte da autenticação, garantir, né, que o controle de acesso. Então foi publicado também junto com o padrão, é um padrão de autenticação nulo para redes abertas, ele não ofereceria criptografia ou compressão, ele estava apenas cumprindo a obrigatoriedade de você ter algo de autenticação, ou seja, ele não é uma bosta. E a autenticação com o app, a gente estava usando a técnica de texto-desafio. Eu quero uma autenticação, envio o texto-desafio, envio o texto criptografado, confirmo a autenticação e o cliente está autenticado. Basicamente, isso pode parecer idiota, mas essencialmente o que a gente faz com blockchain. Caraca, eu vou dar um curso para vocês de blockchain. Vai ser a última semana do curso. Termina com um negócio bacana. Então, quase... Não, assim, eu achei que, apesar de ser um período que eu estou mais cansado de dar graduação, acho que o formato do curso ficou melhor para a segurança. A questão dos conteúdos, a questão... Acho que para os próximos períodos já dá para fazer um negócio mais rebuscado. Ficou bom. Então, como é que funcionava o formato do quadro do app? Primeiro, uma semente, o que a gente chama de V, né, Initialization Vector, onde eu vou ter uma semente e uma chave. Os dados transmitidos e o Integrity Checked Value, que é como se fosse um hash sum. Então, a grande questão é o seguinte, né? A criptografia do meu dado é tão forte quanto for o meu IV. Só que se o IV vai em texto plano, se eu tenho um IV que vai em texto plano, por mais variável que ele seja, o meu algoritmo de criptografia é fácil e eu tenho um conjunto imenso de dados de treino, prever o que está ali dentro é fácil, né? Esse, inclusive, podia ser um caso do trabalho lá da Grazielli, pegar essas coisas e a gente testar com o algoritmo de machine learning. Enfim, qual o problema do Integrity Check Value? A chegagem de integridade não valida o checksum, é um CRC de 32 bits, ou seja, muito fácil, é um CRC, né, com uma checagem de redundância, um hash polinomial, é facilmente implementado em hardware, o que facilita, por exemplo, quando que a gente faz isso até hoje, até para o blockchain, justamente porque é fácil de implementar, ser barato é uma coisa poderosa, que você tem que fazer muitas vezes, divide o polinômio em blocos dado por um polinômio gerado. O algoritmo de criptografia é o RC4, né, que foi gerado em 87, é simétrico com chaves estáticas. Então, olha o problema gerado. Se o algoritmo tem chaves estáticas,
eu digo que as chaves passam no IV, olha o tamanho do meu problema. Eu vou utilizar um gerador de números aleatórios e era com dois tamanhos possíveis, ou de 40 bits ou de 104 bits, sendo 104 o que ficou como padrão de fato. Então, como é que funcionava o algoritmo? Isso aqui mostra. Entra a chave, o IV e o texto plano. Eu vou gerar um RC4 a partir da chave do IV. Isso aqui vai ser somado com o meu texto plano. Eu vou fazer um CRC também desse negócio. E o meu bloco cifrado vai estar aqui. Só que o IV, que faz parte do meu texto cifrado, está aqui puro. Olha só que coisa estúpida. Não é estúpido porque as pessoas são burras. É estúpido porque conforme o poder computacional aumenta, isso fica muito fácil de quebrar. E pensa assim, durante uns bons 2 ou 3 anos, o app foi um padrão de segurança relativamente razoável. Então, como é que ficava o esquema de comunicação? Tinha uma mensagem sendo enviada, eu calculava o ICV com meus dados, o ICV vinha aqui em texto plano, né, vinha aqui como parte da minha codificação, gerava o IV passava aqui junto com o ICV. Então, do outro lado, eu recebia os meus dados, né? Essa mensagem checava o ICV que estava plano, né? Pegava esse meu dado aqui e a partir do meu IV, né, eu ia poder fazer a minha criptografia. Poder fazer a minha decodificação. Ou seja, não tem muito mistério. A partir do meu dado com criptografia, o meu IV sem criptografia, com meus dados criptografados, eu decodificava, chegava nesse elemento, checava usando os dados, usando o ICV, tinha os dados, gerava a minha mensagem recebida. Ou seja, o fato disso aqui não ser criptografado e pelo slide anterior, eu botar isso aqui, né, o IV, como parte da minha chave, é como se parte da minha chave já tivesse em texto plano. É como se eu dissesse para você, olha só, a tua senha do teu banco... 1, 2, 5. Tipo assim, tem 4 dígitos. Primeiro é 3. Os 2 primeiros são 12. Ou seja, você diminuiu o espectro, e mais do que isso, sabendo que isso pode estar em um conjunto de bits específico, porque você conhece o RC4, e quando a gente falou de criptografia lá no começo, que criptografia é baseada em quais operações? Rolagens e somas. Decompor sabendo um pedaço fica muito mais fácil. Agora, é barato. Ou seja, o problema do app, isso aqui que é importante, as chaves eram estáticas e pequenas, o reuso dos IVs também acontecia, ou seja, além dele ser em texto plano, ele era muito reutilizado, transmitido em texto claro, isso admitiu o reenvio de pacote, né, porque você pode fazer um replay attack, então na verdade você pode simplesmente jamear, atrapalhar, capturar um pacote no meio do caminho, jamear e mandar de volta. E a fraqueza desse algoritmo, e o AP confia plenamente que o algoritmo de autenticação é fraco. Então, em 2001, a gente já tinha ataques estatísticos, ou seja, só 2 anos depois de ser implementado. E a gente conseguiu, né, chegar a um ponto que com 85 mil pacotes, lembrando que para cada um pacote, no máximo tem o tamanho de 1K, ou seja, com 85 MB de dados, no máximo, eu consigo quebrar uma senha. Ou seja, eu estou transmitindo um arquivo muito grande, estou fazendo torrent, olha só, os anos 2000 foram os anos do torrent. Tranquilamente eu quebrava uma rede da web. E durante muito tempo o padrão na net foi o app, tá? Nos D-Links velhos, até hoje tem vários D-Links desses assim, de R$40, o padrão era o app. Hoje em dia qualquer um deles começa com WPA2. Então vão ter vários ataques. Os 3 bits iniciais da chave correspondem ao primeiro bit do meu IV. Então, ao saber dessa correlação, eu vou conseguir quebrar mais rápido o meu trabalho, né? Então surgiram algumas soluções. O que aconteceu? Por que surgiram essas soluções? Não foi direto da APA2. A academia não conseguiu responder de forma rápida, mais do que eficiente de rápida, as demandas de segurança que tiveram. Então, assim, teve muita discussão no que virou a ser o 802.11i, né, que é o padrão do APA2, né? Então surgiram soluções intermediárias. O app 2, que foi um primeiro rascunho,
tudo que ele fazia era aumentar o tamanho do IV para ficar mais difícil, o App Plus, que buscava evitar IVs fracos, o Dynamic Web, que buscava modificar a chave dinamicamente, mas nenhum deles era bom o bastante. O RC4 ainda era o problema. Aí surge o APA, que foi publicado em 2003, ele era baseado no Draft 802.11i, ou seja, ele não era um padrão I3E, mas era algo que a Wi-Fi Alliance, a organização que certificou 802.11, operacionalizava. Ele era baseado no modo pessoal e corporativo, mas ainda usava o RC4, ou seja, por definição vocês podem ver que ainda não vai funcionar bem o bastante, mas durante muito tempo foi o principal padrão. Então, olha que interessante, algo que era o padrão de fato, nunca foi padrão de verdade. Ele foi impulsionado pela demanda que o mercado tinha de algo melhor do que o app. Para vocês terem noção, a Prefeitura do Rio de Janeiro, até mais ou menos uma década atrás, 2006, 2007, se você passasse pelo vermelhinho, pelo amarelinho ali, rodava o app. Eu não estou dizendo nem que as pessoas tenham invadido a Prefeitura do Rio, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque ninguém sabe. Ninguém teve, a gente não só tem nenhum ataque confirmado, né, que diga sobre isso, mas também confirma que era o app. E é porque o pessoal estava de sacanagem? Não, é porque isso era assim. E aí entram algumas coisas mais difíceis, tipo, por exemplo, eu posso controlar a potência do meu AP para eu poder saber a distância, né, de interferência na minha rede. Então esse tipo de coisa afetava muito, né, a rede sem fio. Então eu tinha um novo protocolo de segurança de troca de chaves, o TKIP, né, que é Temporal Key Integrity Protocol, uma nova checagem de integridade chamada MIC, ao contrário do CRC, sequenciamento dos quadros, hierarquias de chaves e medida contra os replay attacks. Então a questão a partir de agora, eu continuo tendo esse sistema de autenticação pre-share key, não autenticando o usuário de verdade, só trocando o texto de desafio. Funciona, é bom, é razoável, é interessante, mas não é muito seguro. Vazio. Hã? Vazio. Não, acho ótimo. Tô gravando aqui. Quem quiser, tá no YouTube. Quem não quiser, mas assim, tinha prometido uma prática, a prática vai acontecer. Vou deixar até o Vitor brincando com vocês. Se quiser pegar um AP lá no laboratório, Vitor, tem um dia do bobeira. Tá? Mas vai ser aberto, né? Não, tem outro mesmo. Ah, sim. Qualquer coisa só me avisa caso alguém pergunte pra gente dizer o que aconteceu. Tá? Não dá pra saber também. Hã? Não dá pra saber. Não sei. Eu vou mostrar o PixDust primeiro. Tá, não tem problema. Mas quando você aconteceu rede sem fio um tempo atrás? Coisas aconteceram. As pessoas ficam chateadas. Então o que acontece, no modo corporativo eu posso ter um servidor de autenticação. Tipo o Kerberos, tipo uma troca. A gente falou no começo do curso sobre troca de chaves, né? Sobre servidores de autenticação, que é KPI. Né? Então, na verdade, o APA foi o primeiro que passou a ter um servidor de autenticação para você fazer essa troca de chaves. Só que usando um protocolo bastante tradicional, que a gente não viu, eu acho que eu posso até trazer isso antes do final do curso, 802.1x, né? Fazendo requisição de acesso, envio de credenciais. Então, para autenticar o usuário. Ainda não é uma boa solução, porque se você troca isso por uma rede que já é fraca, você passa a ter dois problemas. E mais uma vez, eu conversei com vocês quando a gente falou sobre a arquitetura de rede segura. Né? Você botar o seu servidor de autenticação na mesma VLAN, na mesma rede, onde você está trocando dados, é aquela questão das DMZs, né? Você está numa rede desmilitarizada, você vai gerar um problema. E isso é o que eu mais vejo por aí. Né? As pessoas acham que simplesmente fazer VLAN é a solução para todos os nossos problemas. Qual é o problema de você fazer VLAN? A gente falou sobre isso quando a gente falou sobre arquitetura segura. Espero uma resposta. Não falou de quê? Arquitetura segura. Quando falou isso, a gente começou a falar sobre DevSecOps. Qual é o problema de você fazer uma VLAN? Qual é essa questão que você falou? Não, tem várias questões. Qual é o problema de você fazer uma VLAN? Por que uma VLAN não é segurança para você trocar as coisas de rede? Não é segurança suficiente. A VLAN é criptografada em geral. Não tem que ter. E você está passando por meio de um tráfego que a versão não conhece direito, como ele funciona. E é um tráfego de camada 2, né? Só funciona a nível de rede local. Quem disse que o teu servidor de autenticação funciona só para tua VLAN? Só para tua LAN. Né? Então isso passa a ser um problema. E isso é um problema muito sério, principalmente em rede corporativa. E o cara simplesmente acha que vai botar uma VLAN corporativa e vai dar tudo certo. Né? Vou fazer uma série, um access list do negócio. E, porra, meu amigo.
Aí você está sendo muito ingênuo. Mas Ou muito otimista. o que no mundo real que significa ser ingênuo, né? Então, quais são as chaves que eu vou usar um par de chaves, a Pairwise Master Key, PMK, que é de configurar diretamente as estações, e no modo corporativo é negociada com 802.802.1x. A PTK, Transit Key, que é derivado da PMK, então isso já é um problema. E vai ser composta de outras 5 chaves, que a gente vai ver. TK, MIC, KEK, KCK e um Group Transit Key, todos derivados também da PMK. Ou seja, o que vai ser usado no API é para endereçar grupos. Ou seja, na verdade, você tem um conjunto de chaves, onde uma dessas chaves aqui é a chave para você gerar o hash, e as outras são chaves que derivam da chave inicial que dá para todo mundo. Ou seja, olha só, eu tenho um monte de informações que é derivada da mesma informação, então o que eu estou te gerando? Eu estou te dando mais informações para você quebrar a tua informação original, porque você tem ela de cara. Olha que bosta. Olha que negócio mal feito. Né? E aí não tem nem a desculpa assim, da ingenuidade do 802.11, porque do app original, porque aqui, na verdade, o que o cara está querendo é o seguinte, o que o WPA aparece? Ele parece assim, caraca, o app tem um problema. Vamos trabalhar em cima do app para ver se dá para melhorar? Ou seja, é uma abordagem que é razoável, mas ainda assim ela não é eficiente. Vocês entendem isso? Vocês conseguem ver isso? Né? Vocês concordam que não é eficiente, que não vai funcionar? Beleza. Então, na verdade, a chave utilizada como a temporal key, ela é parte da chave usada pelo RC4, ou seja, o RC4 é um algoritmo fraco, e aqui a gente já está falando pós-2003, é o momento que o poder computacional começa a avançar exponencialmente, ele é pós-Pentium 4, a gente já está falando em começar em mais de um núcleo aqui, os primeiros dual core estão surgindo, os primeiros core 2 duo estão surgindo, né? Eu lembro que eu ganhei o meu computador, meu primeiro computador, quando eu tinha por volta de 11, 12 anos. Isso, eu tinha um AMD K62300. Logo em seguida, surge o Pentium 3. O Pentium 3, caraca, era muito melhor que o Pentium 2. Muito, a gente, meu Deus, mind blowing. E aí quando surge o Pentium 4, não se engane, o Pentium 4 tem poder de processamento muito superior à maior parte dos Atom. E os Atoms foram utilizados durante muito, e dos Celeron, já durante muito tempo para netbooks. Então os Pentium 4 tinham muito poder de processamento. Por que a gente não usou o Pentium 4 durante muito tempo? Porque aquele negócio consumia energia como um Opala consome gasolina, né? Esquentava pra caramba, então você precisava de um cooler para qualquer coisa, porque senão volta e meia ele desligava. Então vocês vão ver coisas de overclock de Pentium 4 chegando até 7.3 GHz usando cooler de nitrogênio líquido. Eu não recomendo ninguém usar nitrogênio líquido para nada, tá? Bom, pelo menos para resfriar vai funcionar. Ah, mas assim, não jogaria um joguinho com isso. Mas eles tinham muito poder de fogo. Né? Ou seja, essa questão de simplesmente você... E aí, usava o temporal keys, usava o par chaves utilizado pelo algoritmo de Michael, que a gente vai falar, Carmichael, garante a integridade de dados transmitidos. A gente usava uma KEK, e Paul Key Encryption, que é uma chave de encriptação usada pelo EAP para autenticação, e a Paul Key Confirmation, que mais uma vez usada para autenticação. Ou seja, dessas 5 chaves, só uma, na verdade, estava sendo utilizada para criptografia, e mesmo assim era utilizado no RC4. Aí realmente fica muito difícil o negócio. Quer dizer, fica muito fácil para quebrar. Cara, fica muito difícil você viver assim de forma boa. Então, assim, 2 das chaves eram para autenticação, onde você antigamente, onde você tinha um problema, mas beleza. Outras são usadas para o algoritmo de hash, convenhamos, a hash não é exatamente o nosso problema. E a criptografia em si continuava com o algoritmo fraco de criptografia, e você está dando mais evidência para o atacante de que você tem chaves que são reutilizáveis. Então, o formato do TKIP, né? Você vai ter um IV similar ao do web, só que muda com mais frequência, ou seja, é um IV ruim. Ele continua na frente do dado. Ele continua na frente do dado, isso é um problema. Eu aumento ele para 48 bits agora, assim, mas continua na frente do dado, continua público. Os dados continuam sendo transmitidos. O MIC vai gerar alguma proteção contra ataques de replay, porque ele é mais inteligente que o CRC. Agora, se vocês leram o livro do Kurose e leram sobre o CRC, vocês sabem que o CRC é um lixo. O CRC nada mais é do que um ovo exclusivo com um determinado número de bits, ou seja, tem fraquezas
mas essas fraquezas não são significativas. E o CRC ele não é usado para segurança. O objetivo do CRC não é segurança. Nunca foi. A gente usa como segurança porque se alguém alterou e o CRC calcula errado, beleza. Ou é um ataque ou é uma falha da rede. Fazia muito sentido nos anos 80. Hoje o meio de transmissão era muito pouco confiável. Mas hoje em dia o meio de transmissão é muito confiável. Então a gente passa a entender que isso é mais preocupante do ponto de vista de segurança. Aí a gente começa a associar CRC a segurança, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí você passa a ter, né, o ICV, a checagem de integridade, baseado nesse algoritmo. Então, assim, o MIC, o Message Integrity Code, vai ser uma nova camada de controle, ou seja, proteção extra contra alguns ataques, podendo até invocar contramedidas. Usa esse algoritmo de Michael aqui, e o CV vai ser calculado a entrada, usando a entrada e saída do algoritmo. Então, quando a gente for ver o template, você vai ver que, na verdade, estou adicionando mais uma camada, que é esse algoritmo de Michael, para criptografia, né? Ou as entradas vão ser o endereço de origem, endereço de destino, e o temporal MIC key, e a saída é o MIC propriamente dito. Então, quando a gente pega aqui o template, na verdade, eu começo a simplesmente misturar essas fases. Então, o que eu faço? Qual é o grande problema disso aqui? É muito legal, muito bacana, muito bonito, sai o texto codificado, só que esse meu texto codificado, ele já tem um IV público. E esse IV está sendo utilizado aqui para gerar minha chave. Então, gente, não tem muita conversa. Enquanto eu utilizar o RC4, isso passa a ser um problema. O MIC não vai impedir os ataques que se propõe, justamente porque eu uso um pedaço das chaves no RC4 e os meus IVs são um texto plano, e eu tenho vulnerabilidade no modo pessoal, tanto ataque de força bruta quanto dicionário. Isso aqui a gente nunca vai conseguir resolver. Tanto quanto for meu poder computacional, é a minha capacidade de quebrar chaves. Tanto quanto for estúpido do ser humano, é a capacidade de quebrar chaves. Por exemplo, digamos o seguinte, né, que o Bernardo aqui coloca a chave dele no aniversário dele. Pode parecer idiota, mas muita gente faz isso. É bem simples. Não, mas não é cartão, é nada. É tipo assim, uma coisa muito antiga que eu fazia. Não, gente, tudo bem. Isso aqui não é uma caça às bruxas. Eu digo assim, é fácil de quebrar. A primeira coisa, cara, então, por exemplo, tinha um aplicativo muito lindo, né, no Facebook, assim, que o cara capturava o teu review do Facebook e montava um mapa de palavras, com as palavras maiores que você mais utilizava. Olha que bonito. Uma coisa que você usava como atributo dentro de um ataque de dicionário. Olha que coisa bacana. Complicado, não? E assim, as pessoas deram isso voluntariamente. Porque era legal montar um mapa das palavras que você mais utilizava. Caramba, que legal. O Facebook, além de ter os teus dados públicos, né, pessoais, quando você nasceu, onde você estudou, né? Quando você dá permissão para esse aplicativo para fazer o screening do teu perfil com as palavras que você mais utilizou, mais os seus dados pessoais, olha só que input você dá para o ataque do dicionário. Então isso é muito complicado. Muito difícil da gente ver. Ok? O que é? Deixa eu só fazer uma pergunta. O ataque dicionário é um ataque de força bruta, só que direcionado. Não dá só ataque. Tipo assim, você tá falando aqui sobre as senhas. Eu já vi aquela questão de vocês, de algum tipo de algoritmo que calcula qual que seria a força da senha. Não, na verdade, sim, assim, dado um conjunto, qual é o número de tentativas média que você deveria testar e que um atacante deveria testar? Por exemplo, olha só, se você usa só números, para cada caractere, quantas possibilidades tem? São 10, 0 9, né? Se você usa, 6 caracteres, qual conjunto? Aí, combinatório, né? Voltando. Qual a quantidade de 10 elevado a 6? 1 milhão. Quanto? 6 números, 1 milhão de possibilidades. 1 milhão de possibilidades é um negócio razoável? Não, melhor não. Mas 10 a 9. Exatamente. Agora imagine o seguinte, vamos fazer o caso contrário. Se você possa usar caracteres, letras e números. 26 mais 10, 36. Melhorou bastante. Porque em vez de 10 elevado a 6 e 36 elevado a 6 é um espaço muito maior de probabilidade. Dobrando se você usa maiúsculos e minúsculos. Se você passa a usar qualquer caractere ASCII para isso, você aumenta bastante o espaço. A minha dúvida sempre nisso foi o seguinte, como a pessoa que vai quebrar, ela saberia que eu estou usando caractere ou não? Primeiro ela tentaria ela não só sabe. com números. Ela não sabe. Primeiro vai testar só com números, que é a coisa mais idiota de se fazer. Depois ela vai testar com letras e números.
Ou seja, quanto mais mole você der, melhor é para o atacante. Então, no site você só pode criar conta colocando Mas nome sem ele especial. Tipo assim, tu escapado. Qual é a grande questão disso? A questão é que a gente esquece essas senhas. Então, para isso surgiram softwares como o KeePass, que ele armazena suas senhas de forma criptografada. E aí você coloca uma senha idiota pro teu KeePass, pro nego roubar o teu KeePass e usar a tua senha criptografada. Exatamente. Aí você coloca o teu aniversário na senha do teu KeePass. Vocês estão rindo, mas eu já vi várias coisas nesse sentido. Usar um KeePass é sempre uma coisa interessante. Cláudio, você usa, nem sempre. Ou então coisa que mais acontece, usar o nome da esposa como senha. Porra, gente. Nome de mãe. Nome de mãe. Nomes pornográficos também são muito bem... Eu me lembro de uma vez, há uns anos atrás, que a gente estava vendo uma palestra da primeira SegInfo, que era que a diretoria de segurança da FRJ fazia aqui. SegInfo, primeira e segunda edição foi em 2004. E aí o cara da Polícia Federal falou que ele ia fazer a auditoria e a senha do maluco era sua mãe de 4. A gente achou um maluco. Um Paulo 123. Um Paulo 123, não sei. Bem uma coisa sensacional. É um Paulo que vai funcionário? É, um Paulo da Gana que trabalha aqui no FRJ, sem Paulo. O único Paulo que eu conheço dessa área aqui é o Aguiar. Não, mas não é o Aguiar. Não, porque é do iVox. Não, pode ser um aluno, pode ser um usuário, pode ser um cara. Não. Então, essas são coisas que acabam tendo problemas associados. Ou seja, o negócio foi lançado em 2000. Mas olha só nessa dificuldadezinha um pouco a mais que teve, mesmo tendo os problemas, a gente só conseguiu ter um primeiro ataque em 2008. Ou seja, ficou uns 4, 5 anos aí bastante seguro. O primeiro ataque registrado, no caso. Sim, não, olha só, gente. Vamos retomar aqui. Primeiro ataque registrado. Qual é o problema sobre segurança? Na área acadêmica, a segurança tem dois problemas muito sérios. Segurança defensiva, você publica. Segurança ofensiva, em geral, você não publica. Então, você só sabe que tem uma vulnerabilidade, alguma coisa que foi explorada, quando ele surge num database ou é publicado, que é muito difícil de você ver, né? Mas, na verdade, os ataques existem muito antes de serem publicados, em geral. Então, aqui em 2009, você pode ter aqui um termômetro que antes disso já estava tendo ataque. Esse uso da PA2, que ele é anexado ao padrão 802.11 em 2007, ou seja, ele é anexado ao padrão em 2007, mas, na verdade, as implementações dele só vem a chegar mais pra frente. Muitos dos... E por que isso aconteceu? Porque eu já tinha produtos, modelos que tinham o app e WPA sendo vendidos. Uma vez que você comprou algum negócio, você não quer jogar teu dinheiro no lixo. Imagina o seguinte, assim, digamos que o da PA4, né, ele só funciona com alguns padrões de rede, tipo da 802.11 e a Z. Existe a Z? Ainda não. E aí você tem um Chromebook tipo o meu, que só tem rede AC tradicional zona. Aí você fala, Cláudio, tá, beleza, e aí? E aí que deu ruim. Eu vou trocar meu computador? Porque o padrão de segurança não adequa? Depende. Depende de quem você é. Não nem isso. Assim, depende do quão importante essas informações de tráfego do seu computador. Cláudio, essas informações são importantes? I'm nobody. Nobody cares about Cláudio. Né? Ninguém dá a mínima porque eu escrevo, porque eu falo, que eu penso. Agora, se você é o Obama, né? Então, se você é o Trump... Sou Sérgio Moro. As opiniões dos alunos não refletem a opinião do professor. Mas eu acho que existe, assim, quando você é uma pessoa pública e de justiça, você tem que ter uma preocupação um pouco mais séria com segurança. Durante muito tempo, o governo americano só usava BlackBerry. Por quê? Porque a BlackBerry tinha soluções de segurança muito avançadas e muito sofisticadas para a época. O Trump, ele foi extremamente criticado quando ele assumiu, porque o Trump tinha um Samsung Galaxy S3 que ele usou durante anos, e ele queria continuar usando o Galaxy S3 dele. Eu tive um S3, um celular muito legal, muito bacana, muito bonitinho, mas eu fui roubado, né? Nada como vou ver no Rio de Janeiro, mas... O pessoal, acho que não sei se foi do FBI ou do NSA, falou, cara, você tá de sacanagem com a nossa cara. Né? Que você é o presidente do país mais importante do mundo, quer usar um Galaxy S3, que é de uma empresa coreana. Isso é um tapa na cara do nosso trabalho. Tipo... Qual Coreia? Hã?
problema dele é com a China. Não, tipo assim, não, o problema dele é com a China, a gente já falou, o problema dele é com 4G, com quem vai mandar no 5G. Quem vai dizer o que o 5G pode ou não fazer? Essa é a grande questão. Então, o DAPA2 vai utilizar, né? Vai utilizar esses modos, vai herdar os modos pessoal e corporativo do DAPA, porque olha o pensamento, o app, ele só trabalha no que a gente chama hoje de modo pessoal. Agora, quando o DAPA surge, a gente viu assim, as pessoas passaram a utilizar rede sem fio para modo corporativo. Pensem em vocês. A maior parte do tempo de vocês estão no notebook, ou desktop ou celular. Celular. Depois disso vai ser o desktop ou notebook. Eu, basicamente, só uso notebook praticamente. Nem desktop eu tenho em casa. Cláudio, mas isso é bom? O que é ser bom? O que é funcionar? Eu não sei. Depende das necessidades do usuário. Depende das necessidades do usuário. Então, aí eu crio um novo protocolo de segurança chamado CCMP e ele leva a questão de siglas, porque ele é uma meta-sigla, né? Ele é uma sigla de siglas. Porque CCMP vem de CTR, que vem de Counter Mode, SBC, que vem de Cipher Blockchain, Message Authentication Code. Então ele é uma sigla em 2 níveis, né? E até a sigla está citada. E aqui ele passa a usar AES. E acabou. Vários dos problemas que eu tinha no RC4 estão resolvidos. Então, assim, pode ser que se você quisesse fazer um protocolo de segurança, né? Isso foi uma coisa até testada, mas não vingou, é você trocar o RC4 pelo AES. Talvez o app tivesse tido uma longevidade maior, se ao invés de usar o RC4 eu tivesse usado o AES. Qual é o problema de fazer isso? O IV continuava em texto plano. Aqui não tem texto plano. Né? E aí vai construir o que a gente chama de RSN, Robust Security Network, que vai proteger determinados campos de cabeçalho, mas não todos. E aí, para proteger todos os campos de cabeçalho, vai surgir o protocolo de 211 dados, que a gente na prática não usa. Por quê? Porque nós somos um bando de trouxa. Então, eu estou continuando não autenticando o usuário no modo pessoal. No modo corporativo, eu vou usar EAP e Radius, ou seja, eu estou usando realmente um servidor de autenticação de modo corporativo, ou seja, no modo corporativo funciona. Cláudio, quem usa modo corporativo? Eu não sei, porque o RCE, por exemplo, não usa. Aeroporto. Aeroporto. E ele quer fazer autenticação via HTTP. Pô, aí fica muito. Check-in via HTTP. Pô, ainda quer brincar, fazer brincanagem, né? Por incrível que pareça, as nossas aplicações de aeroporto, os aplicativos celulares são muito melhores do que os aplicativos dos terminais de aeroporto. São um lixo, tá? Mas eles são muito melhores. Então, o DAPA2 eu vou ter essa questão do CTR com CPC, que eu vou usar as mesmas chaves utilizadas pelo TKIP, mas aí não tem problema, porque eu não vou utilizar mais o CV, só o MIC. Eu vou destruir todas as chaves ao fim da sessão, né? E eu vou associar a segurança com a ES. A ES vem de Extended 7, que é a rede como um todo. Eu não estou me associando a uma rede local, estou me associando com a rede macro. Ou seja, se eu faço handoff, ou seja, se eu trafego entre blocos de rede, entre APIs diferentes, eu mantenho a minha autenticação, eu não tenho que refazer o processo de autenticação, que para o atacante isso é sempre uma oportunidade de troca de chaves novas, e eu tenho uma pré-autenticação garantida. Isso, a pré-autenticação que eu acho que é um negócio mais complicado, mas o handoff é positivo. O formato, eu vou ver o cabeçalho CSMP, onde eu tenho o número de sequenciamento em KeyID, que é a identificação da minha chave, não a minha chave, o que já é muito diferente do app. E eu vou gerar um Integrity Code, que é gerado por CCM. Então, eu vou ter, adicionalmente, um Additional Authentication Data, que é uma proteção da integridade do meu cabeçalho, onde eu vou ter 4 campos. O Frame Control, os endereços, em rede sem fio eu tenho 4 endereços, o origem e destino, onde eu estou e para onde eu vou dentro da rede, porque eu posso ter múltiplos saltos. Quando a rede sem fio vai ser a disciplina do período que vem, é uma disciplina que eu gosto bastante de dar, então, isso aqui, período que vem, essa mamatinha que foi esse período, acabou. Isso eu acho que é uma coisa muito negativa. Uma coisa que eu aprendi nesse período, assim, é excesso de facilidade que eu digo o curso. Né? Então vocês deixam de vir, então o período que vem vai ser umas provinhas porrada. E aí,
campo de sequenciamento e campo de QoS. A provinha é... Ah, pra vir rede sem fio é tranquilo, pô. Ah, mas... Pelo menos foi quando eu fiz. Dá uma moral aí, Ricardo. Pô, né? É difícil demais. Corta essa parte do vídeo. Menos meio ponto pro Ricardo, palhaçada. Então, eu vou usar um nonce. Nonce vem do melhor conceito do mundo. Nonce vem de number used once. Ou seja, eu não fico repetindo essa bosta. Que nem eu fico repetindo com o IV, entendeu? Por quê? Porque isso faz com que eu tenha proteção contra ataques de replay. Porque toda vez que eu for fazer uma autenticação, eu, na verdade, gero um número novo. Se eu usei o mesmo número 2 vezes, alguma coisa está errada. E foi um desafio, né? Desafio. Na verdade, tudo é baseado em desafio até hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. Dados utilizados é uma PQ, uma Priority Query, né? Onde eu vou obter qualidade de serviço, o segundo endereço e o número de pacotes que eu vou estar trabalhando. Ou seja, conforme eu vou mudando de saltos, eu vou mudando o meu nonce, porque isso é cíclico, né? Então, na verdade, o encapsulamento CCMP não vai definir o algoritmo de criptografia, e é aí que a empresa entra. Lembra aquilo que eu falei sobre você não fazer seu algoritmo de criptografia? Tem gente que faz seu próprio algoritmo de criptografia e deveria fazer mesmo. Sabe por quê? A gente chama de profissional treinado. Você não deveria fazer o seu algoritmo de criptografia. Se você não trabalha com criptografia, você não deve fazer seu próprio. Você assim, vou fazer um sisteminha de locação de carro. Aí eu vou fazer o meu algoritmo de Você é um criptografia. programador. Aí você mongoloide. Você tem mais que se fuder mesmo. Tipo assim, tá gravando. Mas isso bem, você é mongoloide mesmo e tem mais é que se danar mesmo. Se você é um programador A verdade tem sentido, não né? faça criptografia. Exatamente. Se você é um profissional em criptografia. Se você foi contratado por uma empresa de redes para trabalhar com algoritmos criptográficos, a tua primeira coisa é use o AES. Tá? Se o AES não é bom bastante, se você quer algum diferencial, aí você projeta alguma coisa que seja melhor do que o AES. Mas aí você projeta. Você não sai mudando coisas aleatórias. É o AES, só que com as casas do lado. Lembra AES quando a gente falou qual foi, né, a lista de 10 ataques mais comuns que a gente falou? Qual era o framework de segurança que a gente falou no começo do curso? Que as pessoas... OWASP. O que o OWASP diz sobre guardar senhas no banco? Não, você tem que guardar as senhas no banco. Você não pode guardar ali desse plano, né? Tem que de preferência com coisas a mais. Exatamente. De forma que você não possa acessar a sua própria senha. Uma vez eu estava num seminário de IoT para saúde. Aí o cara falando, o meu, um maluco figurão, né? Um velho desse com as pirocas cansadas. Né? Um animal. O meu gerente de rede falou que se eu quiser, qualquer um consegue ver a senha no meu banco. Se o sistema foi projetado por um Huawei, com certeza. Se uma mula manca, com certeza, você vai conseguir ver. Se foi projetado mal, se foi projetado para ser falho, você consegue ver. Agora, vocês conseguem entender que você consegue projetar um sistema de forma que você mesmo não possa recuperar a senha? É meio viável, né? Pera lá, direto no banco ou tipo... Não, você recuperar a senha em texto plano. Em texto plano? É fácil. O cara, no momento que o cara botar a senha, você já criptografa e manda pro teu banco. Ou seja, o cara só vê a senha em texto plano na máquina dele. Sim. Ponto. É o único momento que você vai ter isso. Acabou. Você nunca tem acesso à senha dele em texto plano. Mas eu consigo guardar minha chave criptográfica. Está fazendo besteira. As pessoas têm que entender isso. Você não tem que saber a senha do teu usuário final. Você tem que conseguir auditar. Aí essa questão da auditoria que as pessoas têm muita dificuldade de associar quem fez o quê. Mas aí não é confundir log com criptografia. Pelo amor de Deus. Vocês são alunos do FRJ. Eu estava falando ontem. Eles não vão sair daqui para fazer site de padaria. Né? A gente não está treinando vocês para isso. A gente quer que vocês lidem com os problemas grandes do mundo. A gente quer que vocês saibam participar de um code interview sem que vocês deem vergonha pra gente. Quer que vocês discutam esse tipo de coisa, falando assim, olha só, criptografar é uma boa ideia. Não fazer uma própria algoritmo de criptografia é uma boa ideia. Né? Porque muita gente vai dizer para você, não, eu vou usar o algoritmo da Microsoft, que é o algoritmo de criptografia da Microsoft. A Microsoft vai usar na API dela, e que é igual ao de todo mundo, e aí eu vou me ferrar.
E a Microsoft está vendendo isso aqui para o FBI. Gente, 1 milhão de implementações. Sabe o que você vai fazer? Tu vai abrir o código e vai ler. Isso que é o papel do desenvolvedor. Abre o código e lê. Tá com dúvida? Ah, Cláudio, mas a Microsoft não deixa abrir o código. Então se você não confia na Microsoft, você não deveria estar usando a solução da Microsoft. Né? Acho que é melhor confiar na Microsoft do que em si mesmo. Não, aí é uma outra questão. Assim, e aí em português, claro, né? Então, ó. Mas você tem que confiar em alguma coisa. Assim, ou em você ou numa solução de terceiro. Se você não está afim de gastar esse tempo, porque às vezes você não tem esse tempo para gastar. Isso é uma verdade. Você vai estar no mundo corporativo, você tem um deadline para entregar as coisas. Você não vai ter esse tempo para gastar os parados. Então, você vai confiar. Onde é que você vai confiar? Na Microsoft, na Apple, no Google, no Linux? Eu não sei. Em alguém você tem que confiar. Ah, Cláudio, por que as pessoas confiam na Microsoft? Porque o Visual Studio é muito bom. Óbvio. É uma excelente ferramenta de trabalho. É gigante, mas se você pode. Mas se você tem esse vazão. Quem usa aqui o Visual Studio Code? V-Code. Hã? V-Code, não. É V-Code? Eu uso V-Code. Qual que é o V-Code? É o open source dele. Isso não é o V-Code? Não, V-Code. Tem um que era, inclusive, sem os edges. Não, V-Code dele. É o V-Code mesmo. É porque é o Visual Studio Code. Eu só passou o core dele. Ah, não, tudo bem, mas é o Visual Studio Code. Tem um que é assim, V-Code, que é exatamente o código-fonte dele sem nenhum Mas é o forte do code. Ah, sim. Não, eu tô falando, tem um que é Code 1. Não, mas é o forte do code. Tá. Sim, mas... É tipo o Chrome. Não, Não, o Chrome ainda tem o login. Tem um, tipo assim, tinha um Firefox que era tudo open source, menos o logo do Firefox. O pessoal da Debian fez o Ice Wizard, que durante muito tempo foi o navegador default do Debian, que era o código de um Firefox velho com uma doninha no lugar do Panda de fogo, que foi uma das piores adições que o Debian podia ter feito. Não entendi nada. Não era raposa? É porque, assim, Firefox, na verdade, é panda vermelho. Aqui não é um panda. É um urso. Não é uma raposa. Uau. Eles mudaram, vai com a assinatura, né? Não, sim, porque todo mundo associou aquilo com uma raposa, não porque, né? Porque Firefox é um bicho e a pessoa realmente associada. Raposa de fogo! Aí por isso virou Ice Weasel, né? Porque doninha do gelo, né? Porque alguém achou que essa piada era engraçada, né? Só que aconteceu uma piada engraçada com... Tem um outro software, que é o Brave. O Brave é um clone de código aberto do Chromium. Que dizem que, inclusive, é mais rápido que o Chrome, né? Eu não sei, nunca usei, mas estou querendo usar porque meu Mac é velho. Viu? Aqui não tem como fazer isso, né? Sem eu perder o touch maravilhoso, ter que configurar, tô com muita preguiça. Eu não tenho mais idade para essas coisas, galera. Então, problemas do APA2. Ataque de força bruta e dicionário você não tem como resolver, porque isso é coisa do usuário. Não tem como no modo pessoal. A tua senha tua segurança ser boa se a tua senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não dá, não tem o que fazer. Não adianta a tua senha ser boa e você colar a tua senha num papel amarelo na frente do teu notebook, do teu desktop. Gente, e eu já perdi a conta do número de vezes que eu vi senhas assim. Ou então o que o cara faz? Ele coloca, tem aqui a caneca dele, ele coloca aqui embaixo da caneca. Ou do porta-lápis. Agora bebê. Tipo assim, nossa. É tipo assim, um cara que põe aquela coisa de filme americano, botou a chave embaixo do tapete, entendeu? Tipo assim, ninguém vai pegar. Não, mas o cara pega o café, todo mundo vai falando do gato bebendo. Uma história de uma vez na empresa, uma pessoa não conseguindo logar no Windows. Aí que ela fez, ela pediu o login do amigo do lado. Ele chegou e não tinha nada para o trabalho dele. Que era de outro perfil. Aí ligou desesperado, falou que perdeu os programas, perdeu tudo salvo. As pessoas não entendem. Só que o DAPA, além de tudo isso, ele foi durante muitos anos a melhor opção. Até hoje é a nossa melhor opção. O DAPA2 é bastante positivo. Ele só tem uma falha, que é o Roll 196, que vem desse nome Roll 196, porque ele é uma nota de rodapé da página 196 do padrão DAPA. Ou seja, na verdade, é uma falha do fato de campos do nosso cabeçalho serem texto plano. Então, o cliente vai enviar mensagem de endereço de grupo, ou seja, endereçamento de grupo é a coisa que a gente menos conseguiu fazer na internet,
Quando todo mundo fala para vocês de multicast é uma mentira descarada, né? A gente nunca conseguiu fazer esse negócio direito, sempre parece um bacalho, e por causa disso eu consigo fazer ataque man in the middle através de art poisoning, né? Injeção de código e negação de serviço. Então o roll 196 é a falha da APA2, mas o da APA2 é bastante poderoso. E agora a gente está surgindo da APA3 justamente por causa da questão de melhorar coisas em relação à força bruta e dicionário. Em 2009 surge o 802.11w, né, que é um padrão de segurança de cabeçalho, né, que vai visar proteger os quadros de gerenciamento para que eu não tenha problemas de negação de serviço e de request replay usando e a injeção de quadros de gerenciamento. Né. Ele é impulsionado por novos padrões, que é o K, que é gerenciamento de recursos do rádio, o R, que é handoff, né, ou seja, troca entre redes sem fio, interoperabilidade com redes que não são 802.11, a.k.a. celular, né? Quando o celular entra, o celular não é padrão 3E. Ele é um padrão ISO, mas não em 3E. Isso passa a ser um problema. E o gerenciamento dinâmico de rede sem fio, 802.11v. Por quê? Porque conforme aumenta o número de antenas, a partir do 802.11n eu não tenho só mais uma antena, eu tenho múltiplas antenas trabalhando. Então como é que eu gerencio isso em diferentes faixas de frequência? Então, eu dependo de troca de chaves dinâmicas, isso acaba expondo algumas informações de associação e autenticação. Eu não protejo o quadro de controle de forma correta, e ele é inefetivo como contra jamming de rádio frequência. Mas, gente, olha só, nada é efetivo contra jamming de rádio frequência. Eu vou trocar entre todas as faixas de frequência. No pior dos casos, eu ocupei todas elas. Aí não tem o que fazer. Existem motivos de por que as Forças Armadas não gostam de usar rede sem fio. E esses motivos são razoáveis. A radiofrequência é um problema muito sério. Você fez o próprio gênero. Eu fiz um jammer. A gente fez alguns jammers aqui dentro justamente para testar essa coisa dentro de tese de mestrado. É importante. Se você tentar fazer o bagulho ser efetivo quanto isso daí, você vai criar um gênero por você mesmo. Perfeito. Isso é uma coisa bastante poderosa. Então, segurança, utilizar sempre, assim, conclusão, vamos tirar sempre WPA, justamente porque o que eu uso o CCMP e o AES, escolher uma chave difícil, né, de acompanhar, faltam produtos que implementem 802.11w e não vai existir rede totalmente segura. Quando eu mostrar o WPA3, já vou mostrar o WPA3 e falar que ele já foi quebrado. Ou seja, essa questão da rede sem fio é sempre uma segurança de gato e rato. Por quê? Porque as pessoas passaram a utilizar. Lembrando, quando o app surgiu, o app não é idiota. O app é feito para ser barato e rápido. Já vou. Só que é pensado para quando você vai usar esse dispositivo aqui para fazer uma coisinha ou outra. Eu trago para vocês num dia desse, se alguém me lembra de trazer o meu notebook com o meu Pentium 3. Seu funciona até hoje. Né? Não, ele estava esquentando agora de quando ligar, desliga apagado. Tá um saco. Tem que ver o que está acontecendo com ele. Mas eu estou com preguiça sem tempo. Mas ele é um ThinkPad, né? Imagina, quantos anos tem um ThinkPad Pentium 3? Não, ele já tem 20 anos. Ele já tem 20 anos. Ele já tem 20 anos de máquina. Foi lançado em 90. Não, 21 anos. Quem aqui tem menos de 21 anos? Ou seja, o meu ThinkPad é mais velho que vocês. Então, assim, então essa é uma preocupação que vocês têm que ter. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o Vitor, ele vai executar alguns ataques de rede sem fio, né? Usando as redes aqui do NCE como teste de prova de conceito. Ele vai mostrar algumas coisas e eu vou começar a compartilhar agora alguns vídeos. O que eu vou mostrar ainda para vocês? Eu vou falar sobre o WPA3 na aula que vem. A Graziele e a Beatriz vão falar para vocês sobre a segurança das redes da UFRJ, o trabalho que eles fizeram na série TIC na terça-feira que vem. E depois disso eu vou começar a falar sobre blockchain. E aí fechou o curso. Vou postar alguns trabalhos, mais os 2 ou 3 trabalhos, e o trabalho final vai ficar para o meio de julho. Por que para o meio de julho? Cláudio, você quer que a gente explique nas férias o todo o trabalho? Não. É que eu sei que se eu deixar para vocês fazerem trabalho junto com as provas, vocês não vão fazer meu trabalho, não vão fazer as provas de vocês. Então, pelo amor de Deus, façam o meu trabalho. Se vocês precisarem estudar para as provas, estudem e depois façam o meu trabalho. Mas vocês estão de sacanagem. Então, vamos botar todas essas coisas hoje ainda. Né? Tem mais um trabalhinho que eu vou botar para vocês sobre então SGX e sobre criptografia homomórfica. Façam isso com mínimos de dignidade, né? Eu estou lendo alguns dos trabalhos de vocês, né? Porra, gente, eu falo todo o período. Português mandou lembranças, né?
Ah, o corretor ortográfico também. Gente, não tem desculpa. O Google Docs tem corretor ortográfico. Né? Ah, mas eu fiz no Overleaf. Então quem lê? Né? Tipo, pô, facilita a minha guerra. Ou não usa o Overleaf. Gente, assim, ó, tipo assim, reler, tipo assim, coisas simples, né? Tipo, outro dia eu tava falando sobre um negócio sobre speech to text, né? Ah, mas o speech to text não sabe usar vírgula. Eu falei, pô, meus alunos também não. Então, assim, né, vírgula existe, pontuação é legal, depois de ponto a letra é maiúscula, né? Tipo assim, antes de P e B, qual é a letra que vem? N ou N? Então, assim, vamos lá, né, pessoal? Tá assim. Não. Não, assim, eu vi no trabalho esses dias exceção com 2 S, mas. Não, tipo assim, o texto é justificado, ou seja, ocupando até o final da linha, aquela coisa de. Isso aqui não é poesia, né, galera? Que o texto fica alinhado para a direita ou para a esquerda, né? Tipo assim, onde você coloca fotos, né? Tipo, cor de arte. Né? Não dá. Não tem condição. Eu não tenho mais saúde mental para isso. Tá? Vou usar aquela cor de arte. Eu já pensaram nisso ainda. Ficou muito bom. Cara, é por isso que eu exijo do formato SBC, para eu não ter que ter nada com cor de arte. Mas até já tive um aluno que tem uma palestra, eu não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Randy Pausch. Ele é um professor de, se não me engano, de Irvine, que faleceu uns 10 anos atrás. Ele era um papa da realidade aumentada. Um cara brilhante. E ele, só que ele era tipo um subversivo, né? Então, ele gostava assim, tinha uma conferência, a primeira coisa que ele tinha no paper dele era uma figura colorida, grandona. Onde em paper, todo paper tem uma carinha muito feia, que é abstract, de introdução, blá, 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 coisa bem nerolerística, e botar uma figura grandona do trabalho dele de realidade aumentada. Pá! Aí assim, e aí o cara falou, pode? No formato original que não pudesse. É parte da introdução. Só que a primeira coisa é a figura. Então assim, dá pra você ser um pouco mais, né? Se você for criativo. Agora, segue a bosta do formato. Senão eu vou querer que você borra. Né? Então, tipo assim, né? Não faça com que eu tenha ódio de vocês. Me ajude a te ajudar. Né? Segue o formato, português correto, coloca as referências, referência no site da web, referência em artigo científico. Vai no Google Scholar. Preciso de uma pergunta. Quais são os dispositivos que implementam o DAPA3 já? Onde a gente pode usar com a nossa placa M? Não, você não pode usar com a tua placa M. Usando isso agora. Você vai ter que ser, você vai, na verdade, a tua placa. Não, o hardware da placa M funciona. Você vai ter que mudar o fio. Não, sim. É isso que eu quero saber. Mudança de fio. Não. Assim, não tem nenhuma diferença entre o hardware do teu 802.11n, 802.11c e 802.af. O que você precisa é que alguns deles, o teu clima vai ter que mudar. Só que você não tem poder de processamento. Então nem toda placa N vai ser capaz de fazer isso, porque não vai ter hardware dedicado e você não tem poder de processamento na tua placa de fazer isso. Aí, meu amigo, é triste. Porque tudo assim, não tem mistério. Ou você tem que ter poder de fogo. Então se você não tem poder de fogo, você não tem o que fazer. Então a gente está chegando num momento de rede de computadores, isso é uma opinião pessoal, que vocês não têm mais GPU. O que é uma GPU? Processing Unit. Por que a gente tem uma Graphic Processing Unit? O gráfico é um pedaço de telefone. Para vocês terem noção, a Apple foi extremamente disruptiva no projeto de hardware dela, quando ela transforma a GPU num terceiro processador opcional. É por isso que o hardware da Apple é tão bom. Não é, a Apple não cobra tão... Ela não cobra nem tão caro fora aqui do Brasil. A gente tem o que a gente chama de dólar Apple. O dólar Apple é 7,50. Né? É complexo, né? Não é nem o dólar vezes 0,6, vezes 1,6, né? Com 70% de imposto. É 7,50. Tipo, mais 150% de imposto. Mas o Ryzen Pro tem APU, que é integrado também. Qual? É o 2200G, uma placa de vídeo integrada. Tudo bem, beleza. Mas assim, é tão caro quanto o Apple lá fora. Defina bem mais barato. Um processador, você consegue pagar por ele uns 600 reais. Não tô falando um computador. Né? Por 2 milhões sim. Quanto é o preço de um Mac lá fora? $1.000, que é a mesma coisa seria um computador que tem um negócio desse. Não é. Quanto? Ó. Vamos para 4 quanto? Seria os 4 mil para 2 mil? Pega o seguinte, pega um notebook com HP com esse negócio aí. Ia dar uns 3 contos. Não é tão diferente.
A questão é, aqui o nosso. Assim, eu vou dizer assim, existe um motivo da Apple cobrar caro. Ela tem algumas soluções de hardware que são inovadoras. E ela faz o suporte completo da solução. Isso é o fim. A gente vende uma solução. Ou seja, não tem, o que eu quero dizer é que não tem mistério. Você falou que depois de passar a máquina, porque ela era velha. Algo do gênero. Não, o maluco falou pra mim que ela não ia consertar a minha máquina porque ela era vintage. Eles não davam mais suporte. Se o suporte inicial primeiro do Não, são produtos, cara. Quando é um produto, você está sujeito a essas coisas. Eu não estou mais afim disso. Eu prefiro comprar alguma coisa muito mais em conta, que eu vou ter por menos tempo, mas que eu posso trocar com alguma frequência. Se for o caso do negócio, daqui a pouco o cara vai dizer, não tem mais suporte. Ah, meu Deus, então, mas... Essa máquina aqui já está fazendo 2 anos. Não é nada, já está fazendo 2 anos, só que ela custou tipo $100 por ano. Sussa! Ciente, que bom! Serviu para a maior parte das coisas que eu precisei. Aí, o que eu não precisei? Eu procurei um outro recurso computacional. E qual vai ser o teu próximo computador? Claro, meu próximo computador provavelmente vai ser um tablet. Não vai ser nem um computador, vai ser um tablet com teclado. E é isso aí. Provavelmente eu estou de olho naqueles produtos que não são Samsung DeX. Que aí eu posso plugar, inclusive, no monitor e seguir a minha vida. Né? Cláudio, o que você faz? 90% do tempo eu respondo e-mails e edito o texto e faço a apresentação. Cláudio, mas que vida de bosta. Às vezes eu também acho. Tem vídeos que é muito legal. Né? O que eu preciso agora que vocês façam? Né? Vocês vão ficar aqui um pouco com o Vitor. E só para fechar o raciocínio, né? Não existe trade-off. Mais segurança, mais recurso, mais isso, é mais processamento e mais memória. Não tem mistério. Chega um momento que você não tem esse trade-off. Não é sempre que vocês vão precisar de muita coisa. Como eu disse, assim, hoje o meu projeto pessoal é que eu estou montando, né, um console retrozinho usando um RetroPie, que é um sistema operacional pronto para você jogar, né, emuladores velhos usando o seu Raspberry Pi. Por quê? Porque eu sou velho, né, gente? Eu gosto de controle de Super Nintendo, eu gosto de pegar e ficar jogando Street Fighter, né? Mas a vida... E um console novo, assim, é pra alguma coisa, que é as fitas antigas que você pode encaixar, tem vários tipos. Mas eu não tenho mais fita, cara. É caro, não vale a pena. Não, assim, você consegue comprar, se você não quer piratear, você consegue comprar as ROMs das próprias páginas oficiais por um valor bastante adequado, tipo $2, $1. E aí, tipo assim, cara, eu não vou jogar 300 jogos ao mesmo tempo, mas um ou outro eu consigo. Eu comprei um por $20, um console desse, que na verdade o Raspberry Pi lá dentro, que é do Atari. Pô, eu amo Atari. Velho. E aí, tipo, tudo bem. Tá? Então, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte, eu já vou gravar essa aula aqui, vou botar pro Vitor fazer a prática com vocês, né?